A partir de agora, você ouve na Rádio Kairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Graça e paz do Senhor Jesus, não é? Mais uma manhã estamos aqui com Psicologia em Foco, não é? Hoje com essa manhã de sábado aí, vamos dizer assim que é um pouco indefinida, parece, né? Porque não sabemos se vai chover mais, tá parecendo, né? Agora eu estava vindo para cá, parece que um sol assim um pouco envergonhado, querendo aparecer no céu, não é? Então não sabemos, mas seja um dia com sol, nuvem ou chuva, não é? Graças a Deus por ele. E é um dia bonito, né? Eu aprendi que todos os dias são dias bonitos. Às vezes a gente, pela força do hábito, né, fala assim, hoje o dia está feio. Quando o dia está nublado, né? Às vezes o chuvoso. Mas eu aprendi que todos os dias são dias bonitos, não é? Diferentes, mas bonitos. Isso nos ensina também a lidar com as diferenças, né? Que nós todos temos e que precisamos saber como usá-las ao nosso favor. Se a gente souber usar um dia de chuva a nosso favor, tenho certeza que a gente vai conseguir, né, tornar esse dia muito mais agradável, muito mais prazeroso, né? E de uma forma geral aí podemos dizer que um dia sim, porque não um dia bonito, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui, não é, mais esta manhã, mais um sábado que estamos e temos a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, né, pelas ondas da Rádio Kairós, programa Psicologia em Foco. Hoje, né, estarei trazendo um pouco sobre maneiras de elevar a nossa autoestima. Acho que foi no outro final de semana que eu falei sobre ansiedade. Às vezes eu me confundo nos fins de semana, mas enfim, né, a gente tem falado sobre alguns temas nesse sentido. Principalmente porque eu percebo e acredito que vocês também, uma demanda, as pessoas realmente, não é, sentindo-se ansiosas, com baixa autoestima, angustiadas, tudo, não é, sensações, emoções, sentimentos aí que envolvem uma série de questões e que atrapalham sim na nossa rotina, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós nem sabemos por onde ou como começar, não é mesmo? E quem nunca teve um dia assim que não estava se sentindo
tão bem. Às vezes eu até não estou depressiva, mas aquele dia eu não estou muito legal. Às vezes hoje eu acordei talvez acreditando um pouco menos no meu potencial, nas minhas possibilidades, enfim. E muitas vezes isso acaba se desenrolando por uma série de fatores em baixa autoestima, ansiedade, enfim, outras dificuldades das nossas emoções, em relação às nossas emoções também. E hoje eu vou estar trazendo então algumas maneiras, né? Algumas porque existem várias e a gente, olhando para o ser humano, a gente sabe que o ser humano é muito específico, é muito particular, singular, original. Então, não existe uma cartela, um manual para todos, né? A gente faz assim e funciona para todo mundo. Porém, a gente tem uma direção, não é? E então, algumas maneiras que poderão sim te ajudar alguém, um familiar, alguém próximo a ti. Tá certo? A gente vai estar falando sobre isso. Então vai mandando o link, vai convidando o pessoal, os amigos, vai compartilhando, né? Vai chamando para estarem juntamente conosco aqui de uma forma virtual, mas estarem juntamente conosco na audiência, na escuta, não é, aqui da Rádio Kairos, do programa Psicologia em Foco. Tá certo? Compartilha aí, porque a gente tem o YouTube, Facebook, aplicativo, a rádio, são várias as maneiras. Se não dá para ver, vai conseguir ouvir. O importante é estar em sintonia conosco. A gente vai com um intervalo agora, um louvor, né, na continuação aqui, e já nós retornamos para dar continuidade e falar sobre maneiras que podem te ajudar a elevar a tua autoestima, tá bom? Então fica na escuta. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que diz sobre mim. Creio sim. E tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, e que diz sobre mim. Creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te
te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. E voltamos, né, aqui depois desse lindo louvor, né? Esse louvor que por que hoje eu escolhi, né, até e pedi aqui pro meu auxiliar aqui que está aqui conosco hoje, né, rodar, porque realmente se pararmos para ouvi-lo e meditar, ele vem muito de encontro com o tema de hoje, porque muitas são as vezes em que nós nos sentimos sobrecarregadas, nós sufocadas até mesmo com tantas circunstâncias, com tantos pensamentos, com situações que nos levam ou nos fazem com que sentimos às vezes não valorizadas, não capazes, não conseguindo resolver e fazer aquilo que precisamos, não é mesmo? A gente se sente tão pequena diante de todas as situações da vida e até passamos a desacreditar de nós. Não acreditamos mais que é possível, que é capaz e que a gente consegue. E isso faz com que muito dessas vezes possa, até mesmo dependendo de cada um, de como eu estou, como o meu emocional está, eu posso sim acabar ficando com a minha autoestima baixa, né? E interfere em toda a nossa vida, em todos os relacionamentos, em todas as situações, no trabalho, na família, de todas as maneiras a gente tem essa interferência, né? Então a gente precisa saber quem realmente somos, não é? Qual o propósito da nossa vida? Qual é a nossa essência? Não é? O que somos? Não é? Nós somos alguém e somos importantes. Não somos perfeitos, temos falhas, temos erros, sim, mas não são os erros e as falhas que nos definem, não é? A gente deve olhar para tudo isso, para os momentos de dificuldades, para os momentos de erros, até de falhas na nossa vida e tornar esse momento um momento de aprendizado, não é mesmo? Então que a gente possa sempre pensar sobre isso, né? A gente precisa acreditar e crer que somos capazes. Sim, temos dificuldades, temos problemas, não vivemos uma felicidade eterna e perfeita, não, porque a humanidade, o ser humano não é assim, mas podemos e temos muito potencial, não é? Nós somos capazes, Deus nos deu tantas habilidades, Deus nos deu tantas condições, tantas possibilidades, Ele acredita em nós e muitas vezes nós somos os primeiros a não acreditar. Então, pensa sobre isso. Aqui está já na audiência, aqui a Ivonete, lá de Caciqui. Olha só, é um pouco longe daqui, não é? Ela está na audiência, diz que está na escuta, né? Ivonete Castro de Oliveira. E pede, para ser tocado o hino Escudo, que na possibilidade que na continuação depois, a gente pode estar rodando sim esse hino aí, o seu pedido, tá bom, Ivonete?
graças a Deus, gratidão pela sua audiência aí, pela escuta. Então acredito que tenham, né, aí mais pessoas também aí de Cacequi que está na audiência conosco, né? Muito bom, a gente sempre fica feliz, porque o objetivo é realmente que a voz da rádio chegue a lugares onde nós pessoalmente não conseguimos estar. Mas é isso que a tecnologia, é isso, né, que as redes sociais, que a rádio, enfim, os meios de comunicação, é isso que eles conseguem fazer, né? Levar tão longe a voz e aquela informação a pessoas que estão distantes, mas que é possível sim compartilhar esses momentos com elas. Tá certo? Muito bom. Então vamos dar continuação aqui falando, não é, sobre maneiras que podem nos ajudar a elevar a nossa autoestima. Então, primeiro eu quero perguntar, né, e pensar junto com vocês. Como está a sua autoestima? Pensa aí. Será que ela realmente está de um nível aí do médio acima ou ela está mais para baixo? Ela não está boa. Pensa aí. Vai refletindo, vai pensando. Como que está? Não é? Como que a gente poderia... Que nota tu poderias dar para tua autoestima? Será que ela tá boa? Será que ela... Como anda? Não é? Ou será que hoje, um dia que ela não está tão bem? Será que tu percebes que o clima afeta nessa nota da tua autoestima? Como que é para ti isso? Pensa sobre essa questão, né? Vai pensando aí. A gente sabe que a autoestima, né, ela é independente da nossa saúde mental. A autoestima, ela estar bem ou não, baixa ou mais alta, ela não necessariamente, ela não vem atrelada a dizer assim, estou com um problema de saúde mental. Não. Mas ela vai interferir, poderá interferir na nossa saúde mental. Não é? Porque como eu sempre falo, né, que o ser humano, ele é integral, tá? Ele é um todo. A gente não é por partes, essa minha parte aqui eu tô cuidando, aquela outra parte. Não. Nós somos um íntegro, né? Integralmente, assim, inteiros. Holístico, né? Como a gente fala. É o holismo, é o todo. Então, se alguma partezinha não está muito bem, vai interferir. Eu tô com uma dor, machuquei o dedinho do pé, como eu gosto de dar o exemplo, né? Que a gente nem lembra dele. Mas bate nele pra ver. Vai ficar lembrando, porque ele vai doer e aí eu vou ficar ali. É difícil para andar. Mas é só o dedo mínimo do pé. Pois é. Então, mesmo assim, ele vai interferir em todo o meu corpo. Não é porque eu vou ficar sentindo, vai ficar ruim de andar, coloca o calçado, machuca, enfim, uma série de coisas. Da mesma maneira, as outras áreas da nossa vida. Emocional, espiritual, não é? Mental, físico, tudo vai interferir. Então uma coisa interfere na outra, não é separado, não é essa minha parte que eu deixo em casa, essa parte eu levo, não, é integral. Então a autoestima, ela deve ser um dever nosso de buscar melhorar em mim, em nós, e também ajudar e contribuir com o outro. Eu fiz algumas anotações, né? Coloquei aqui no meu celular para não esquecer de falar algumas coisas que são bem importantes para a gente ir entrando nesse assunto e eu trazer já essas maneiras que podem te ajudar, né? Um indivíduo com autoestima alta, ele consegue planejar melhor a rota da sua vida. Ele consegue ter planos, ter metas e alcançar os seus objetivos. É mais fácil. Significa assim, não vai ter problemas? Não, não significa isso. Problemas todos nós temos. A gente não consegue viver sem ter problemas, dificuldades. Isso são os desafios diários da nossa vida. Então a autoestima, como a gente originalmente ali da palavra pode já detalhar, que é como eu me estimo, não é? Como é que está a estima minha por mim? Muitas vezes nós fizemos tanto pelo outro. E não é errado a gente fazer as coisas, ajudar, fazer o bem pelas outras pessoas. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes nós ajudamos o outro, estimamos, nossas pessoas são tão importantes para nós, são tão valiosas. E eu? A gente acaba esquecendo de nós.
Esses dias até eu fiz aqui na rádio, eu pedi pro pessoal fazer uma, né, assim, quem estava na audiência, fazer uma lista das 6 pessoas mais importantes da sua vida. E aí eu falei assim, ó, tenho certeza, quase certeza, que a maioria de vocês colocou 6 pessoas e não colocaram o seu nome aí. Porque a gente faz isso, eu também já fiz. Antes de pensar sobre esse ponto, antes de analisar, de refletir que eu sou uma pessoa que deve ser importante na minha vida. E não é por egoísmo. Não é porque eu tenho que ser a pessoa mais importante do mundo. Não, não é por isso. É porque se eu não cuidar de mim, não me estimar, não me amar, o amor próprio estiver lá embaixo, a autoestima estiver lá embaixo, eu não vou conseguir ajudar o outro, eu não vou conseguir amar o outro, eu não vou conseguir fazer coisas boas pelo outro. E logo os meus relacionamentos vão estar comprometidos também. E aí eu fundamento isso pela psicologia, que é uma ciência que eu estudo há bastante tempo, estou sempre estudando, e quem é psicólogo, quem é da área, que me escuta, que me ouve, vai concordar comigo, que a gente precisa disso para ajudar o outro. Eu preciso primeiro estar bem comigo, para depois estar bem com o outro. E fundamento também isso pelo próprio texto bíblico, que eu já falei, vou repetir. Não é? Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu me maltrato, se eu cuido mal de mim, se a minha autoestima é lá embaixo, meu amor próprio é lá embaixo, tudo é lá embaixo. Se é lá embaixo, quer dizer, eu não estou me amando bem, eu não estou me estimando bem, eu não estou fazendo por mim nada muito bem. Tá ruim, tá pouco, tá baixo, tá carente, tá faltante. Se eu estou fazendo isso para mim, eu não vou conseguir, eu não tenho recursos, eu não tenho combustível, eu não estou abastecida para doar ao outro. Para doar ao outro amor, para doar ao outro estima, para doar ao outro bem-querer, cuidado, atenção. Não, porque eu não estou conseguindo, não tenho nem para mim, eu não vou ter para o outro. Então, não são as minhas palavras. Então, eu fundamento nesses 2 pontos. E poderia fundamentar em outros, mas vou ficar nesses 2. Né? Na ciência que eu estudo já de bastante tempo, que é a psicologia, e na Bíblia, no texto bíblico que nos diz isso. Então, a partir desse mandamento, eu sempre falo que a gente precisa se cuidar bem para poder ajudar o outro. Então, eu vou amar o outro como eu me amo. Se eu me amo mal, eu vou amar o outro mal. Concorda comigo? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Primeiro mandamento. E amar ao próximo como a si mesmo. Como que tu estás te amando? Bem? Com cuidado, com atenção, se preocupando, cuidando, estimando ou não? Então, o jeito que tu te ama é o jeito que tu vai amar o outro. Então, por isso que a gente vê pessoas que às vezes parecem ruins. Sabe, até as pessoas dizem assim, tal pessoa, ele é ruim, ela é ruim, trata mal. E aí, às vezes, a gente é ruim. A gente entra nessa, né? Porque a gente vê as atitudes e a gente diz, é uma pessoa ruim. Mas está sendo a pessoa que ele ou ela mais está maltratando é a si mesmo. Porque não se trata bem. Se não cuida bem de si, não vai cuidar do outro. Se não está conseguindo cuidar do outro, tratar bem e tal, é porque antes também não está se cuidando, se amando, se estimando. Então, olha só, isso eu não gosto muito de falar assim, sentir pena das pessoas, lastimar, eu não gosto. Eu acho que a gente não tem que ter pena das pessoas, é muito ruim esse sentimento. Mas é lastimável a gente olhar, porque a gente vê, se a gente parar para pensar, a gente mais ainda vai querer dar coisas boas para essa pessoa, porque ele ou ela é carente. E como não tem reservas, não tem reservatório, não tem o que dar. Eu não posso tirar do meu bolso R$100 e dar para alguém se eu não tiver. Não tem como, não vai aparecer por mágica. A mesma coisa no afeto, não é? Nas emoções, não vou ter. Então, se a pessoa não consegue fazer por outro, porque ela não está nem fazendo bem a si. Então, não é? A gente precisa ajudar. É alguém que carece da nossa ajuda, carece do nosso amor, da nossa boa intenção ali de realmente estimar, amar e ensinar essa pessoa a melhorar consigo mesma, não é?
Então a autoestima é isso, é como eu me estimo, né? Como está esse nível de estima por mim mesma. Muitas vezes, né, a autoestima baixa, ela vai trazer efeitos. Ela sempre vai trazer efeitos, né? Além de estimular o desenvolvimento da nossa condição de saúde, que, como eu falei, vai estimular de forma negativa, porque vai fazer com que eu não esteja tão bem. E aí, baixa imunidade, é uma série de coisas. Baixa imunidade faz a pessoa pegar gripe, resfriado, influenza e várias coisas. Por que alguns, né, acabam tendo um adoecimento físico com mais frequência e outros não? Às vezes também está ligado a isso, muitas vezes ligado a isso. Não é porque as nossas emoções, quando a gente está emocionalmente frágil, baixa imunidade. E a nossa imunidade é o que nos protege dos vírus, das bactérias, de todas as doenças. Eu brinco, quando eu atendia criança, eu sempre falava assim, que eram os soldadinhos do nosso corpo que ficavam fracos, caídos, sem força, então eles não conseguiam lutar, brigar quando os inimigos entravam lá no corpo. Então a gente tinha que deixar eles fortes, para eles poderem lutar e vencer. E é assim. Eu fazia essa comparação com as crianças, mas é verdade. A nossa imunidade é os nossos soldados, né? E se eles estiverem fracos, desanimados, eles não vão conseguir brigar. E aí eles até brigam, mas ruim, e eles vão perder a guerra, vão perder a batalha. Então a gente precisa, sim, cuidar disso. A autoestima, não é? A gente vê, por exemplo, tem a questão da depressão, que acontece muito. E na depressão, quando a pessoa está num quadro depressivo, ou com traços deprimidos, que podem já estar conduzindo para isso, ela vai estar com a baixa autoestima, vai estar com sua autoestima em baixa, não é? Sempre que a gente vê pessoas que são melancólicos, que têm traços da depressão, inclinação, não é, a traços mais depressivos, que parece que está num caminho mais próximo ali da questão do deprimir-se, eles têm tendência a ter baixa autoestima. Então a gente precisa sempre estar ajudando e trabalhando nessas questões de fortalecimento disso. Então eu quero falar sobre, não é, algumas possibilidades, algumas maneiras de que tu podes elevar a tua autoestima para fortalecer a tua saúde física, a tua saúde mental, evitar depressão, quadros depressivos e conseguir, não é, se manter sempre otimista, mais positivo para estabelecer as suas metas, seus objetivos, cumprir o teu propósito, atingir o teu propósito de vida, não é? O porquê das coisas. Ontem eu estava lendo um livro e que ele trazia até a citação, agora eu não lembro se é de Nietzsche ou não, mas eu não vou falar que seja, porque senão eu posso mentir, que diz assim, quando a gente tem um porquê, a gente suporta o como. Então quando a gente tem um porquê, tal coisa, um motivo, a gente vai suportar o como as coisas estão agora, as dificuldades, né? Porque a gente tem um porquê maior, mais forte. Então, se eu tenho um propósito bem estabelecido, se eu tenho uma meta, o meu objetivo está claro, mesmo que esteja difícil, eu vou conseguir superar e suportar isso a ponto de ultrapassar o problema e conseguir chegar do outro lado. Porque eu olho lá no objetivo, eu olho além, eu não olho na barreira do problema, mas eu olho além desse problema. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, primeira maneira, comece a se questionar sobre a sua negatividade na maneira de pensar. Por que isso? Por quê? Mas e quem disse que eu penso de forma negativa? Quem tem baixa autoestima, quem está, não vou dizer tem, porque a gente não tem, a gente tem que ter autoestima boa. Mas quem está com a baixa autoestima, ele pensa de forma negativa. Certo ou não? Estou certo, né? Pensa aí. Tu te vê assim, eu pensando tudo pelo lado negativo? Se alguém chega e fala, conta alguma coisa pra ti. Olha isso, consegui, olha, acho que eu vou conseguir, vai dar. Pensei em fazer assim, né? Vem bem entusiasmado, e eu pego, né? Eu com o meu pensamento lá negativo, eu penso assim, acho que não vai dar. Tu não vai conseguir, falta muito pouco tempo. Ou, mas tem muita gente estudando para esse concurso, tu não vai passar. Olha só, vai ser em seguida as provas, como que tu vai estudar? Então eu sempre vou trazer o lado negativo das coisas. O lado negativo existe? Existe lá as coisas positivas e negativas, o lado sombra, o lado luz, sempre existe. Mas como eu escolho, né, olhar? Claro que a gente sabe, assim, às vezes, pode faltar pouco tempo para determinada coisa acontecer,
Pode ser que tenham muitas pessoas estudando para ir para um concurso. Pode ser que eu precise perder peso para fazer uma prova física. Pode ser que eu precise de um valor X de dinheiro até tal data para determinado fim. Enfim, estou falando até coisas assim bem concretas, né? Bem materiais. Mas existe sempre 50%. Pode ser. Eu posso olhar pelo 50% positivo, não, mas eu vou conseguir dar, eu vou me esforçar e vai ser possível, ou eu vou olhar pelo negativo. Não dá, é difícil, não consigo. Então é uma escolha, né? Então como está os meus questionamentos, assim, como as minhas reflexões estão, os meus pensamentos? Eu estou indo por esse lado mais claro, mais positivo, ou estou indo pelo lado mais escuro, mais negativo? Então pensa, comece a se questionar. Uma maneira de fazer isso deixa eu me questionar, como é que eu, Elisandra, eu, Maria, eu, Pedro, eu, Joana, eu estou pensando? Como eu estou agindo diante das circunstâncias? Será que eu estou tendo pensamentos tão negativos? Se questione, veja e para pensar o porquê que os teus pensamentos serem tão negativos. Se pergunta, por que meus pensamentos são tão assim? Traz essas respostas, busca essas respostas. Porque esses pensamentos negativos, eles vão te levar a pensar, não é, de uma forma menos positiva. Consequentemente, vão te levar por um caminho assim, ó, da impossibilidade, da negatividade, do não conseguir, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu moro muito longe, eu não tenho dinheiro. Sabe, todos os percalços, todas as dificuldades vai te levar a isso. E de maneira que essas dificuldades elas vão se tornar tão grandes, como muralhas tão grandes, tão intransponíveis, que tu nem vai enxergar o que de positivo tem. Eles vão sumir, não vai enxergar. E aí é que eu falo, eu gosto de dizer assim, que se eu tenho muitos problemas na minha frente, e eles estão assim, numa altura muito altos mesmo, muito grande, a altura é sem fim quase. Então, quem sabe eu pegar todos esses problemas, em vez de deixar eles empilhados assim, na vertical, quem sabe eu colocar na horizontal. Eles não vão sumir os problemas, por enquanto. Eles continuam ali. Mas o que eu fiz? Eu só reposicionei. Em vez de eu deixá-los assim, como na vertical, uma coluna, eu coloco eles assim, ó, na horizontal, lado a lado. Por quê? Porque daí eles já baixaram. Eles ficam, até a distância aqui na horizontal é a mesma. É como se eles estivessem de pé, eu coloquei deitado. É isso. Só que quando eu tomo essa atitude, coloco lado a lado, eu tiro aquela pilha assim na minha frente que não me deixa enxergar nada além de problema. Eu coloco eles lado a lado, eu consigo enxergar além do problema. Eu ainda não cheguei lá, mas eu enxergo. Então isso me dá uma outra visão. Então por isso que a gente questionar os nossos pensamentos é importante. Questionar como eles estão e o que eu posso fazer. Que maneira eu posso fazer? Eu posso pegar esses problemas e colocá-los assim. Estão ali ainda para eu resolver? Sim. Mas eu consigo ter uma visão diferente. A minha visão já passa a mudar. E quando muda, me gera outra perspectiva, outras possibilidades, e é bem melhor. Então, o primeiro ponto que tu deve fazer é isso, questionar os teus pensamentos, ou melhor, a tua negatividade nos pensamentos. Começa a se questionar para quê? Para mudar a maneira de pensar. É para isso. Segundo ponto, segunda maneira que pode te ajudar a diminuir essa baixa autoestima, ou melhor, né, elevar a tua autoestima. Segundo, rebata, né, porque daí tu pensou por quê? Tu questionou teus pensamentos negativos. Aí na sequência, rebate esse senso crítico interno teu tão forte. Sabe por quê? A gente não tem que ser crítico com a gente, então a gente tem que fazer de qualquer jeito e não nos criticar? Não. O senso crítico, a gente precisa ter isso em nós. Isso faz com que eu observe o que eu estou fazendo, eu faça uma análise e eu busque melhorar. A crítica, ela deve existir, tanto comigo, como eu ouvir também a crítica do outro, não é, que vem somar na minha vida para eu melhorar. Mas quando a pessoa está com baixa autoestima, na grande maioria das vezes, ela tem um nível de crítica sobre ela mesma altíssimo, muito elevado. E isso só faz com que ela enxergue, não é, coisas ruins a seu respeito, negatividade.
Então, a gente precisa ter equilíbrio de tudo na nossa vida. Então, diminui, rebate esse senso crítico, rebate esse teu lado crítico interno. Tá, mas por quê? Pode haver a crítica? Sim, eu vou ter esse momento de criticar as minhas ações, o que eu estou fazendo, estou pensando, mas não pode ser só crítica, 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 crítica. Não existe nada de bom, não enxergo nada de bom. Eu só critico, só critico, só critico. Porque até mesmo a crítica, ela tem que vir a crítica e com uma solução, com uma possível solução. Imagina eu critico o outro, critico as pessoas, só critico, só te critico. Ah, porque tu tá fazendo errado, esse teu jeito não está certo, tu faz tudo mal, tá. Aí eu critico e vou embora. Não dou nenhuma possível solução. De que valeu? Então eu só aponto por outro. Não, não é assim que deve ser. Eu vou trazer a minha crítica. Olha, eu observei, eu vi, eu acho isso. Penso assim. Por que não? E aí eu vou oferecer uma possibilidade. Por que não mudarmos para isso? Por que não fazermos assim? Já pensou sobre essa maneira de fazer, de agir, de pensar, enfim? Aí eu vou oferecer uma luz. Agora eu critico. É fácil, imaginamos nós, é fácil a gente falar que o outro não está fazendo bem, mas eu não dou nenhum indício para ele de como fazer diferente. Então aí não é só criticar, não. Então a gente faz muitas vezes isso conosco. Eu só me critico, eu sou ruim, eu não consigo, tudo que eu faço é errado, né? Esse jeito tá ruim, eu não sei fazer. Só crítica. Então o meu eu crítico, ele está tão grande, tão exacerbado, que não dá espaço para outras fases do meu, outros momentos, outras avaliações. Então eu preciso rebater isso, devo rebater, não é? Porque eu já pensei por que eu tenho pensamentos tão negativos, não é? Eu já pensei sobre isso, já fiz um questionamento comigo sobre isso. Então aí agora eu vou rebater. Então como vai rebater? Vou diminuir isso. Tá, tem esse lado, vou trazer essa crítica, mas vou tentar ver uma possível solução, uma outra maneira, um outro caminho, uma outra indicação para fazer diferente. Então eu levanto a crítica, trago ela, mas eu também ofereço uma possibilidade. Vai dar certo sempre? Não, porque às vezes a gente vai tentando e não é na primeira vez que a gente consegue ter o sucesso e o êxito, mas a gente precisa, né, pensar que há outras maneiras. Então rebater esse nó, diminuir, para nossa autoestima ficar, não é, melhor, a gente precisa ser menos crítico, não pode ser o especialista na crítica, o mega super power crítico. Não, a gente precisa diminuir isso. Então pense, né, rebata esse senso crítico interno teu. Outro ponto importante, né, outra maneira é: transforme os seus pensamentos pessimistas em otimistas. Aí, né, vocês veem que tudo começa no pensamento, né? Tudo vem do pensar, é interno mesmo. Então, como fazer isso? Grande parte dos nossos pensamentos, ele é automático. A gente não fica assim, agora eu vou pensar sobre tal coisa. Não, ele vem. Aí eu brinco que não tem como a gente fechar as portinhas do pensamento. O pensamento vem. Não controlamos isso. Agora eu posso escolher, não é? E a gente deve fazer essa escolha, pensar sobre isso. Eu quero, o que eu vou alimentar dentro de mim? Qual o pensamento? Não é? Esse mais exigente, crítico, negativo, ou, não é, um mais otimista, mais positivo? Eu posso escolher isso. Então a gente deve pensar em não ter essa consciência. A gente não tem essa consciência da quantidade do que a gente pensa, se é positivo ou negativo. Vem e a gente vai, né, no automático mesmo. Mas a gente precisa e deve, né, olhar, parar. Como que estão os meus pensamentos? Nossa, eu estou sendo uma pessoa que só pensa negativo. Olha só, o meu discurso é sempre negativo, o meu pensamento é sempre negativo. Logo, as minhas atitudes vão ser assim. Não é? Porque é no pensamento que começa. Então, quem sabe transformar em algo mais positivo. Ou em algo positivo mesmo. Não mais, né? Mas positivo. Por exemplo, assim, ó. Eu não consigo. Eu brinco com meus pacientes, né? E que a gente deve tirar três coisas, né? Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Olha, são três coisas assim, bem... E que são muito bem comuns e são muito conhecidas de todos nós. Porque, olha só, eu faço isso também. Eu preciso Não, volta, rebobina, não, vamos começar de novo. Eu faço sim, às vezes. Porque eu também sou um ser humano.
E às vezes a gente vê, poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Eu não sei, eu não posso. A gente fala muito isso pra gente. A gente pensa isso, eu não consigo. Eu não consigo. E isso já nos sabota, porque eu já estou afirmando isso pra mim, eu já estou informando que eu não consigo. Eu nem tentei, tá difícil eu chegar, eu não consigo. Não, é um desafio, né? É desafiador pra mim, está difícil, mas isso, estar difícil, ser desafiador não significa que eu não consigo. Significa só que talvez eu tenha que me empenhar mais, me esforçar mais, dar mais de mim. Não está fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? No mundo tereis aflições. Ninguém disse, no mundo é só maravilha, é só coisa boa, não tem problema, não tem dificuldade. Não. No mundo tereis aflições, mas tende cansaço, tristeza, é isso que diz na Bíblia? Não. Tende bom ânimo, tendes bom ânimo. Né? Força, entusiasmo, não, vou conseguir, tá difícil, tá, mas eu vou conseguir. Mas a gente pensa isso, então quando a gente, assim, eu não vou conseguir. Então vamos transformar já esse pensamento assim, em positivo. Não, consigo sim, não, consigo. Pode até demorar um pouquinho, mas eu consigo. Eu não posso, eu não sei. Então eu vou tirar o não. Só se a gente riscar esse não ali, já transformou num pensamento positivo. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Tira o não. Fica o quê? Eu posso, eu sei, eu consigo. Eu não estou falando que é processo mágico, que é pensamento positivo. Vou pensar e vai dar certo. Não. Só que a gente começa pensando e a gente vai trabalhar para isso. Quando eu digo assim, eu posso, talvez vá demandar de mim bastante esforço. Com certeza vai. Esforço, treino, estudo, dedicação. Mas eu vou conseguir. Eu vou me esforçar e vou conseguir. Não estou falando que vai ser fácil, mas é possível. Então a gente procurar conosco fazer essa mudança, de transformar, de mudar os nossos pensamentos pessimistas, né, com um olhar negro, ruim sobre nós, para um positivo, otimista, que pode nos ajudar. Pode não, vai nos ajudar, né, com certeza. Um outro ponto, né, uma outra maneira, seja bondoso com você. Porque quando a gente tem baixa autoestima, ou quando a gente está nesse momento, sabe o que a gente faz? A gente é bem carrasco conosco. A gente não se trata bem, a gente exige demais, a gente não nos acolhe. E nós precisamos nos acolher, nos afagar. Sabe quando eu conquisto alguma coisa? Pode até que seja pequeno, pode até ser que tu aí que está me ouvindo vai dizer assim, mas isso só. Mas para mim é muito importante. Então eu vou me acarinhar, me afagar, vou comemorar comigo essa conquista. Ontem uma amiga minha, ela compartilhou, né, num grupo que eu faço parte, que a gente faz parte, ela compartilhou as leituras dela. Que a gente tem, né, eu gosto de ler, eu sou apaixonada pelos livros e eu tenho metas por ano de leitura, né, de livros. Então o mínimo para mim que eu estabeleço de ler, de número de livros que eu estabeleço por ano para ler é um por mês, é o mínimo. Assim, eu estabeleço essa meta para mim, eu, Elisandra, que eu tenho que ler. O nível baixo de leitura no ano tem que ser 12 livros. É essa a minha meta mínima. Eu não gosto, eu venho cumprindo, eu venho conseguindo cumprir isso. De que o mínimo que eu leio são 12 livros. Então é um por mês, né? Assim, numa divisão aí seria um por mês. É o que eu estabeleço. Mas eu quero mais livros, mais leituras, ter mais leitura. E ela compartilhou conosco, né, que ela até agora, nesse primeiro semestre do ano, ela leu 17 livros. E daí ela falou assim, pessoal, eu acho que até pode parecer uma coisa boba, né? Eu tava aqui falando que eu já consegui ler 17 livros. Parece tão pouco, tão pequeno, mas pra mim me fez tão feliz, ela disse. Eu fiquei tão feliz de ter conseguido isso já nesse primeiro semestre. E agora, ela compartilhou conosco, né? Agora para o próximo semestre eu tenho mais tantas leituras que eu quero completar, alguns que eu já estou lendo, outros que estão na lista aqui para ler, na fila da leitura, que até o final do ano eu quero ler, né, mais tantos, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês porque me deixou muito feliz. E aí isso, né, eu estudando, pensando para hoje, eu vou dizer assim, isso é a gente ser bondoso
bondosa conosco também. Porque pode parecer assim, ai, se ela leu 17 livros, deixa ela ler, tem que contar. Muitas pessoas podem pensar isso. Ai, mas pra que? Ah, tá, leu, tá lido. Mas não, ela quis, pra ela foi importante. Não é? E é motivador para outras pessoas também. Eu vejo que é importante. Eu gosto, eu fico feliz quando meu amigo, quando a minha amiga conquista algo. Não é? E a gente precisa, as pessoas que a gente gosta, a gente fica feliz com as suas conquistas também. E ela compartilhou então isso, ela compartilhou, ela vibrou. Bom, se para o outro não foi importante ter lido 17 livros, ou alguém dizer, nossa, lê, ai, coisa chata, lê. Então, com certeza várias pessoas pensaram diferente e pensam diferente. Mas para ela foi bom, foi algo, foi uma conquista. E ela quis compartilhar, e ela comemorou. E a gente ser bondoso conosco é exatamente isso também. A gente comemorar as nossas conquistas. Às vezes foi uma conquista assim, ó, pequena, mas vale. A gente tem que comemorar as pequenas coisas e as grandes coisas. Porque às vezes nós ficamos esperando a nossa vida, aquele grande evento, aquele grande momento, aquela grande emoção ou aquele grande momento, e não comemoro, não vibro, não aproveito as pequenas coisas, as pequenas conquistas. Então, vamos comemorar e seguimos em frente para os novos desafios, mas vamos comemorar. Então, a gente precisa comemorar. Isso é ser bondoso conosco, é cuidar de nós, é dar atenção, é se acarinhar, é se afagar. Ai, que bom, parabéns, tu conseguiu esse desafio, tu conseguiu fazer isso, que bom, Elisandra, nossa, que bom. E a gente vibra e continua. Não vou ficar a vida inteira nessa comemoração, mas eu vou comemorar, eu vou me parabenizar, me presentear, me mimar. A gente precisa disso. Isso é motivador. E isso eleva a nossa autoestima, porque nos mostra as conquistas que nós tivemos. Porque senão, se eu só olhar o que eu não consigo, o que ainda não deu certo, o que eu ainda não fiz, parece assim, poxa vida, minha vida é um fracasso total. E quando eu olho as conquistas, eu vejo, não é um fracasso total. Eu já tive muitas conquistas. Então eu vou lembrá-las. Quando eu lembro, elas também me servem de combustível para seguir em diante. À frente, adiante, para seguir. Se eu já passei lá atrás, eu vou conseguir passar o que vem pela frente. Não é? Trazer positividade para a sua vida. Então, quando a gente faz isso, muda os pensamentos, a gente se mima, se afaga, é bondoso conosco, a gente traz coisas leves e positivas para a nossa vida. E outro ponto aqui, para a gente seguir, para a gente finalizar, que eu quero trazer para você, outra possibilidade, outra maneira é: evite se comparar. Por que evitar se comparar? Porque nós somos singulares, únicos, e ninguém pode se comparar. Eu só posso comparar o que é igual. Então, logo, eu só posso me comparar comigo mesma antes. Então, eu de hoje com o meu eu, com a Elisandra lá de trás, de 1 ano atrás, de 6 meses, de 2 anos, como eu era. Aí eu posso comparar. Agora, eu não posso me comparar com o outro, com a outra pessoa, porque não dá certo, não tem como, e vai fazer o quê? Vai gerar frustração. Porque quando eu vou me comparar com aquilo que é diferente, e o outro é diferente de mim, eu vou me frustrar. Porque eu vou gerar uma expectativa do outro, pelo olhar do outro, pela realidade do outro, que eu não vou conseguir alcançar, porque não é minha realidade. E aí, alta expectativa, alta frustração. E aí, alta frustração, eu fico triste, chateada, e a minha autoestima despenca. Então, evite comparações. Compare-se apenas contigo, somente contigo. Não tem como a gente se comparar com outras pessoas. Então, pensa sobre todos esses pontos aí que a gente falou, que eu trouxe para vocês aqui, de maneiras de melhorar a tua autoestima. É muito importante e a gente precisa fazer. Lembre-se que estimar-se é papel importante que a gente deve fazer conosco. Autoestima, se amar, amor próprio, estimar-se para poder amar o outro, para poder estimar o outro, para poder ajudar o outro e ter um relacionamento bom, relacionamentos estáveis, agradáveis, felizes, não é? Porque é isso que a gente precisa. Então, se eu não estou bem comigo, eu não vou conseguir estar bem com o outro. Lembre-se que a gente precisa disso, de combustível, precisa de afeto, precisa de carinho conosco. Antes, conosco, precisamos ser uma pessoa muito importante para nós. Tá certo? Posso ter te ajudado. Deixa eu ver aqui a Clotilde Nunes também, está falando que aqui é uma bênção. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe. Clotilde, abençoe o pessoal que está na audiência conosco, não é? Obrigada pela companhia
em todas as manhãs, né, dos sábados aqui, que disponibilizam aí um tempinho para estar em sintonia conosco. E como eu sempre digo, né, continue, né, na sintonia com os demais programas, que cada um traz uma bênção diferente, especial para as nossas vidas, não é mesmo? Então a gente vai encerrando agora o nosso programa, né, por hoje. Voltamos no próximo sábado e continuamos aí com o louvor aí que a Ivonete pediu, né, que ela está na escuta conosco. Vai ficando aqui o louvor, encerrando o nosso programa, e fiquem com Deus até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Deus abençoe, até mais, tchau, tchau. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me canso